Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Pessoal, boa noite. Nós estamos dando continuidade à nossa palestra de dependência emocional. Qualquer possibilidade concebida pode ser realizada. Qualquer coisa que tenhamos consciência a nível profundo, teremos condições de realizar. Uma das partes do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, fala que o pior sofrimento para os espíritos é eles não dimensionarem o fim do sofrimento. E quando a espiritualidade fala dos espíritos que estão englobados nesse tipo de percepção daquilo que estão sofrendo, eles deixam claro que eles estão indicando consciências na espiritualidade que não tem um grande desenvolvimento, uma grande maturidade evolutiva. Então, eles pela escala espírita construída por Kardec, são os espíritos inferiores. Então, é como se não existisse uma janela consciencial que permite ver que todas as possibilidades estão presentes. Então, um guia, reforçando essa ideia que Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos, de que o maior sofrimento para os espíritos inferiores é não conseguir dimensionar o final do seu sofrimento. Ele fala, dá o exemplo de quando nós estamos imersos num conflito, e acredite que quando nós estamos imersos, totalmente imersos num conflito, a gente não vê saída. Existe um princípio que é assim, sofrimento, aqui, e a minha percepção. Se eu estou assim, se a minha percepção está totalmente mergulhada no sofrimento, não existe mais nada, eu sou sofrimento. Eu olho com sofrimento, eu só vejo sofrimento. Então, uma percepção que existe nas ciências psíquicas que buscam trabalhar como nós podemos olhar para os sofrimentos internos e transformá-los é que, minimamente, você tem que conseguir observá-los. Observar, lembra, se conscientizar. Estou consciente, estou atuando, eu sou. Agora, quando estou assim, eu posso olhar, e aí eu posso estudar. E aí eu posso construir uma compreensão mais profunda. Então, quando nós estamos imersos no conflito, não existe saída. E enquanto nós não fizermos algo para conceber uma saída, uma possibilidade não irá se concretizar. Não irá realizar. Mas essa possibilidade já está em potencial. Eu apenas não consigo tomar consciência. Como eu não tomo consciência, não consigo administrar. Continuando sobre essa questão de como eu enxergo, de como eu consigo sentir a vida, porque nesse ato de enxergar não é só intelecto, é também como eu sinto. Se o que eu consigo perceber é confuso e fantasioso, engraçadamente, as soluções que aparecem como possibilidades são confusas e também fantasiosas. Isso está lembrando aquele conceito da física quântica, de que da partícula que se relaciona como onda e partícula. E ela se relaciona como partícula quando existe algo que a observa. Ela colapsa, como falam os físicos, alguns físicos, né? Antes disso, ela é só possibilidade. Mas quando você olha, ela colapsa. Então ela se torna uma partícula. Desse relação de onda e partícula, que é dual. E que as coisas, elas estão ao nosso redor.
existe uma condição interna que não permite que aquela possibilidade que vai nos tirar do sofrimento possa colapsar, possa se tornar real. E isso não é só uma questão de vontade, é isso que o guia está falando aqui. Não é só uma questão de pensamento positivo, é uma condição que você trabalha para aquilo poder colapsar. E aí ele fala assim, essa compreensão e não entendimento dessas infinitas possibilidades que estão em todas as situações, gera como se fosse aberturas para insights. E por causa disso a gente consegue compreender novas estratégias. Essa habilidade, segundo ele, é uma prerrogativa na evolução. E prerrogativa é mais ou menos assim, olha, como espírito que está aprendendo no universo, faz parte dos desenvolvimentos que o universo espera de você, ampliar essa habilidade de criar. Perceber, compreender e saber usar as leis da criação. Expandir o uso das infinitas possibilidades, e por causa disso, ser mais autônomo no uso dos dons da vida. Só que, novamente, ele fala, enquanto existir limitação, enquanto existir alguma ideia que te limita, enquanto existir algum sentimento que te limita, você não vai conseguir usar esse dom com as potencialidades que estão presentes, né? Perceber esse limite, lidar com esse empecilho é o primeiro passo. Na verdade, ele depois corrige o que ele fala e diz assim, esse primeiro passo é dividido em duas instâncias. Um, olhar para as limitações. E o outro, começar a refletir nessa ideia de que você não pode criar nada antes de não concebê-lo. É como se isso me ajudem. Predispusesse também serve. Eu estava tentando falar outra coisa, mas tudo bem, se encaixa. O meu intelecto para uma compreensão mais profunda e também o meu sentimento e, ao mesmo tempo, aquelas partes que, como vampiros, sugam a possibilidade de eu conseguir criar mais, serem cuidadas e serem retiradas. Retiradas no bom sentido, retiradas no sentido de transformação. Antes de eu continuar, o Alan tinha uma pergunta, em começar sem dar esse espaço para você, por favor. Só falar alto para o pessoal que eu vi. Sobre o efeito do pensamento positivo, né? Enquanto vocês foram falando, veio algumas coisas na cabeça. Então, eu sempre começo penso um pouco com você, até que ponto o pensamento positivo está escondendo algo negativo em nós, aquela percepção de que tudo vai dar certo, e aí esconde um pouco as nossas responsabilidades e as nossas reais necessidades de mudança. Então, eu sempre penso assim. Mas, por outro lado, olhando os personagens, que a gente tem do personagem Eva, que pensa positivo. E o pessimista, né? Sou eu. Porque às vezes o processo da gente racionalizar demais, ele interfere um pouco, né? Ele pode interferir um pouco em a gente alcançar o pensamento positivo de repente pleno, vamos dizer assim. E isso me veio um pouco aquela frase, acho que eu fiz meio no site. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Uhum. É como se o nosso próprio intelecto ele atrapalhasse a gente a chegar nesse nível. Posso trazer uma percepção? Será que é o intelecto? Será que o intelecto ele está sendo usado por outras forças? Você deu duas ideias. Construa uma ideia que fique no caminho do meio. Entre essas duas ideias. Construa uma ideia que não seja excludente entre essas duas ideias. Né? Então, assim, existe uma ideia, é interessante que você está trazendo, Alan, que existe uma ideia que está no meio do caminho, que evita do pensamento positivo se transformar no que o guia fala, num recurso
para a gente fugir da ideia de olhar para as nossas imaturidades. Ao mesmo tempo, existe uma possibilidade de ação. E nessa possibilidade, o quanto a gente conseguir, a gente usa 100%. Então, só que o que vai acontecer? Se eu tiver abertura, quando eu estiver me usando, tentando 100%, eu vou perceber que algumas forças me travam. É natural. Meu sonho, desde os meus 26 anos, é ser professor universitário. Estou com 41. Por que até hoje eu não tentei? Porque quando eu começo a pensar nessa ideia, que é uma ideia verdadeira, está conectado com o meu coração, do que eu mais quero fazer a nível profissional, muito mais do que atender, eu percebo que tem forças que me boicotam. Então, nesse momento, eu saio do pensamento positivo de achar que eu continuar pensando que eu vou conseguir criar imagem, só isso vai dar certo, eu vou olhar para esse lado. Então, olha só, não é uma exclusão entre ideias, é muito bem você ter colocado as duas. Perfeito. E você percebe, Alan, que a gente só consegue enxergar o caminho do meio se está claro os dois polos? É por isso que a gente vai, às vezes, numa experiência reencarnatória muito para lá. E depois muito para cá. Para depois a gente conseguir achar o meio. O caminho do meio é o paradoxo. É onde as ideias opostas, elas se integram. E se equilibram. E aí está a completude. Qualquer ideia que seja excludente, por si só, ela tem algo positivo e não permite algo possível. Por isso que um grande filósofo chamado Ken Wilber, ele diz o seguinte: quer entender qual ideia é superior à outra, percebe qual é mais inclusiva e percebe qual é mais excludente. Porque uma ideia superior sempre inclui. Ela encontra o ponto certo onde aquilo se encaixa, mas sempre inclui. As ideias excludentes, elas são fechadas. E aí, tipo assim, elas, por serem fechadas, elas são ideias especializadas. E toda ideia especializada é muito bom naquilo que ela traz, mas é carente naquilo que ela não tem. O que você falou, eu falei assim, pô, eu acho que sou mais metido do Alexandre. Mas quando você falou da Eva, eu falei assim, não, calma aí, tem uma coisa ali que não é só isso, tem uma coisa que realmente, um pensamento positivo, ele realmente vai produzir alguma coisa. Sim. Não é só esse lado. Porque ser humano, é isso aí, Alan, ó, eu sou ser humano, eu não sou nem luz totalmente, porque eu não estou em total integração com o eu superior, mas eu também não sou só trevas, porque totalmente, porque existe um eu imaturo que já foi trabalhado, mas ainda presente. Ser humano é estar na fase mais difícil do processo evolutivo, Eu tô com o pé na luz e com o pé na sombra. E essa mudança, ela vai acontecer de forma ecológica. Então, para que eu viva integralmente a minha verdade como ser humano, eu tenho que aprender a lidar com as duas forças. Tenho que aprender a usar a luz que tem em mim, eu tenho que espalhar a luz que tem em mim. E tem que fluir nesse espalhar. Mas em algum momento eu vou perceber as intoxicações. E aí, nesse momento, eu vou olhar para a sombra. Mas não vou olhar com ela com o objetivo de eliminá-la, vou olhar para ela com o objetivo de amá-la, aceitá-la, compreendê-la e integrá-la. Então, acho que a ideia do que o guia traz é assim, não é que o pensamento positivo não tenha seu valor, mas se você ficar só nele, ele se torna uma ideia para o que a gente pode já fazer hoje, imperfeita. Sim. Por isso que eu não gosto muito de autoajuda, desculpa falar, é uma percepção minha. Que às vezes a autoajuda fica muito nisso, assim, de faça isso, haja assim. E isso tem o seu valor. Tem o seu valor. Vamos pensar naquela perspectiva do Wilber, porque a gente trouxe aqui a teoria integral, e a teoria integral coloca 4 quadrantes, e nesses 4 quadrantes, o Ken Wilber, ele se internou em casa durante 3 anos e meio,
Colocou no chão tudo que era teoria social, cultural, espiritual, de física, de energia, oriental e ocidental. Ele ficou caminhando, mas literalmente caminhando em todas essas teorias, tentando encontrar qual era o ponto de convergência entre todas elas. Como um filósofo integral, o objetivo dele era conseguir encontrar o ponto de conexão entre todas essas teorias. Porque todos os teóricos falam, todos os teóricos da era integral, que patrocinam essa ideia, falam que tudo está integrado em tudo. Mas ninguém nunca mostrou como tudo está integrado em tudo. Ninguém nunca mostrou uma ideia que dê a ideia de como isso se integra nisso e como isso se integra nisso. Isso existe como ideia filosófica. O que o Ken Wilber fez foi mostrar pela primeira vez na história da humanidade como física se integra com consciência, como consciência se integra com teoria social, como teoria social se integra com a antropologia, que tem um aspecto mais cultural, como tudo isso se integra com os corpos. E aí ele mostra um quadrante. Ele percebeu, olhando para aquelas teorias, que elas meio que se resumem em 4 áreas. Uma área da consciência, uma área do físico-energético e do comportamento, uma área do cultural e uma área do social. Com esses 4 quadrantes, ele conseguiu integrar todas as teorias, não só de quadrante para quadrante, mas as várias teorias de consciência. Então, o cara fez uma coisa absurda, velho, porque eu não sei se tem ideia na humanidade o que é que esse cara fez, mas o cara fez uma coisa que ninguém fez. Uma ideia muito simples e clara, que tem que ser gênio, né, para transformar coisas complexas em coisas claras. Quando você fala de autoajuda, o que você pode fazer? Comportamento. Que estratégia você pode melhor para, de repente, ter segurança? Como eu faço para sentir segurança naquela hora? Você está falando do quadrante superior, meu amor, direito, que fala do comportamento visível. Eu me enrolo todo, eu sou ambidestro, estou tentando ver pela perspectiva de vocês, cara. Não dá. Então, que fala do que eu faço externamente, ou do que eu faço mais diretamente, é legal. Mas quando eu torno uma ideia universal e desconsidero os outros quadrantes, essa ideia vira reducionista. Então, por exemplo, o Wilber vai falar de várias formas de termos ideias reducionistas, né? Reducionismo é quando uma coisa se fecha em si mesma e só existe aquilo e nada mais. Toda filosofia reducionista, ela está embasada nisso. Só existe, por exemplo, um reducionismo que ele fala que é do quadrante superior, o quê, meu amor? Direito, que é do comportamento, é que tudo é matéria e energia. Um outro reducionismo que tem tudo é consciência. Um outro reducionismo que fala, existem algumas teorias que preconizam isso, que o ser humano é a consequência da cultura onde ele está inserida. Um outro tipo de reducionismo é que o ser humano é consequência do modo de produção de uma cultura, que é a questão social. Vários tipos de reducionismo. São verdades? São, mas não absolutas. E é isso que ele combate. Se encaixa nesse quadrante. Então, autoajuda se encaixa aqui. Vai ficar só em autoajuda? Eu não trabalho as forças da consciência mais profunda, que exige uma outra estratégia. As ciências que trabalham em cada um desses quadrantes, quem está olhando no YouTube acha que eu estou brincando de Jaspion, né? De Ultraseven aqui. Eu não estou falando uma ideia muito séria, de um teórico muito sério. Não estou imitando o Shazam aqui, né? É uma coisa muito séria. Da minha época, Shazam, a maioria de vocês são mais novos que eu, não vão lembrar de Shazam, né? Jaspion, né? Ok. Então, a grande verdade é que ele fala assim, a gente só tem uma atitude integral se eu trabalho na consciência, para uma coisa, eu trabalho na consciência, no comportamento, no social e na cultura. Enquanto eu não trabalho nos 4 quadrantes, o meu comportamento não é integral. Isso não significa que eu vou trabalhar nos 4 quadrantes na mesma intensidade. Mas tem que ter um olhar investigativo ao que eu estou passando em todos os quadrantes, porque segundo eles, os fenômenos, olha que bonitinho, como se não existissem, tetra-ocorrem. Pô, quem ligou agora vai ter certeza que é Jaspion, né, cara? Veio daqui, tipo, tetra-ocorrem.
Porque todos os fenômenos que acontecem na minha vida têm questões conscienciais, comportamentais, físicas, energéticas, tem questões culturais ali envolvendo e tem questões sociais. E é bem legal essa ideia, né? Então, apenas as reflexões que o Alan trouxe, ampliando, que na verdade o nosso convite não é a gente ficar no isso ou aquilo, é a gente ficar no isso e aquilo. E segundo o Wilber, isso é aquilo, é aquilo e aquilo. Ampliando um pouco esse leque. Tudo bem? Tá. Esse processo de observação, observar ao mesmo tempo que você vivencia e você não se envolve completamente naquela emoção. Mas como é possível no caso de uma pessoa que está vivenciando algum tipo de trauma, sabe, alguma situação que ela não consegue ter essa perspectiva de olhar de cima. Ela está totalmente ali dentro e não consegue sair dali. A teoria do trauma, né, as teorias que trabalham o trauma, e principalmente as mais recentes, focada na hipnose, focalização, técnicas de transformação interna, na psicoterapia mais recentes, vão falar, os teóricos que trabalham com trauma vão falar o seguinte: antes de trabalhar diretamente o trauma, a gente tem que dar recursos para a pessoa. Isso significa o quê? Quando a gente pensa em uma área que foi traumatizada, a gente pode falar de uma área que ficou machucada, e que essa parte nossa que olha para dentro de nós, construiu em relação a essa área que ficou machucada, uma dor que a gente chama de trauma. Uma percepção dolorosa que a gente chama de trauma. Então, a pessoa pode se sentir forte para muita coisa, mas vai entrar no avião, treme e faz xixi na calça. Então, existe uma parte da autoconsciência dela que foi machucada e está fragilizada. Então, é como se essa área precisasse de vitamina. Então, posso só terminar, meu amor? Obrigado. Vocês sentiram o meu amor aqui, né? Se isso fosse uma forma pensamento, seria quase magia negra, né? Meu amor! Sair do fogo da boca! Queimando a doutora Eva. Quem tem evidência vê o corpo energético dela carbonizado, né? Agora, não, mas tá bom, vai, vamos flexibilizar, vai. Paciente que está com câncer, por exemplo, está altamente desnutrido, com anemia profunda, ele não vai poder se submeter à cirurgia de extração do câncer antes de melhorar suas condições nutricionais e receber uma transfusão. Tá, agora... Dar um recurso, melhorar condições nutricionais, receber uma transfusão, para depois atingir, passar pelo procedimento de retirada. E aí, por exemplo, na medida em que a gente vai dando recursos para essa autoconsciência se fortalecer, a gente, para treinar essa conexão de observação com trauma, tem um trauma que está especificado com uma área X, a gente começa a pegar em áreas que lembram aquilo, não diretamente. É como se fosse fazer um treinamento com aquela pessoa de começar a se acostumar a dessensibilizar-se do trauma. Na medida em que ela for percebendo que esse recurso dá força para ela começar a olhar e se relacionar com essas áreas que lembram, a gente vai se aproximando e aí a gente faz um primeiro contato. Se nesse primeiro contato, na percepção do trauma como um todo, a gente perceber que a pessoa, ao invés de se relacionar, ela retrai, então a gente divide o contato em vários pedacinhos desse trauma. Existem várias estratégias que o que a gente está tentando fazer aqui é fazer a pessoa lidar com aquilo que ela consegue administrar. Então no trauma a gente vai dando recursos para ela se sentir fortalecida para conseguir administrar e começar uma relação com aquela área traumatizada. E aí é todo um processo de avanços e recuos, erros, porque não existe erro em psicoterapia, vou explicar isso, desde que o psicoterapeuta esteja aberto a aprender, porque imagina, o cara não conhece nada do universo do outro. O que eu conheço do inconsciente do outro? Nada. Então, eu estou lidando com algo que realmente é mais invisível que espírito.
Então, na medida que o psicoterapeuta esteja aberto a aprender, não existe erro. A gente transforma aquilo em maior conhecimento do cliente para pensar novas estratégias para chegar no ponto que vai realmente ajudá-lo a superar o trauma. Ok? Tudo bem? Vai ser como um stop no processo que vai impedir que ele consiga se manter, né, estar integrado para utilizar todas as suas potencialidades. Sim. E ele pode até ser uma pessoa que conseguiu sucesso em diversas áreas da vida, que vai em frente, né, que acredita no progresso e que busca se autodesenvolver. Mas enquanto ele não conseguir resolver aquele trauma, isso vai aparecer em muitos momentos da própria vida e impedir que o balão de gás hélio suba, como fala pra gente, né? Tem nossa impede. E aí, continuando, juntando tudo isso e continuando na reflexão do guia, ele fala o seguinte. Cara, eu esqueci o que ele fala, peraí. Isso é meio que um recurso para dar tempo da gente lembrar, as pessoas acham bonitinho, dão uma risadinha, nada muito assim, né, exultante, como eu estou feliz rindo, mas isso permite que a gente possa se contextualizar. Ele fala que o pensamento positivo de acreditar em infinitas possibilidades pode se transformar numa fantasia. E ele fala assim, qual é a diferença de você ter uma fantasia e um conceito vigoroso, ativo e dinâmico de acreditar e executar as possibilidades? O guia, ele define fantasia naquilo que faz com que você fique excessivamente no seu mundo interior e não vá para a concretização. Você pode passar a vida inteira acreditando que vai ser possível, que vai ser feliz, visualizando essas possibilidades, mas não é uma percepção que te mobiliza a juntar os recursos para construir e ir para o plano real. Existe uma relação entre o imaginário e o real. E se essa relação não for contínua, tem alguma coisa bloqueando a ele. Tem gente que só fica no real, não consegue ser criativo, não consegue sair de uma situação extremamente já empobrecida, que está gerando saturação para aquela pessoa. Tem gente que só fica no imaginário. Então, o objetivo é transitar entre essas partes. E ele diz, quando eu começo a usar o pensamento positivo de acreditar nas infinitas possibilidades, mas eu percebo que esse não é um conceito vigoroso, ativo e dinâmico que me faz construir o que eu acredito que é possível, eu tenho que começar a me observar que talvez eu esteja preso na fantasia. Vocês conhecem, desculpa, eu estou falando isso a respeito de mim mesmo, que tenho muitas imaturidades assim, mas o que acontece conosco serve de exemplo para todos nós refletirmos. Vocês conhecem nutricionistas gordos? Sim. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existe uma questão aí, eu quero diferenciar para entender o ponto que eu quero chegar. Existe uma questão aí glandular que exige um trabalho específico. Mas existe uma questão em alguns casos onde é mais uma ideia do que algo vivido. É mais uma estratégia que eu compartilho com os outros e não trago para mim mesmo. Estou falando desses casos, não vamos confundir, porque existem múltiplos exemplos desses casos. O que acontece nesse sentido é que nós estamos vivendo uma fantasia. Às vezes, tão bem elaborada, de que eu acho que porque eu estou ajudando os outros, porque eu estou conseguindo passar conceitos de autoconhecimento, eu estou fazendo esse trabalho dentro de mim. E essa pode ser uma fantasia que, na verdade, eu me esconda nas minhas zonas de conforto. É muito fácil a gente cair em areazinhas que a gente quer parar e ficar debaixo do cobertorzinho quentinho. É muito bom ficar no cobertorzinho quentinho. Eu sinto muita falta disso, porque aqui no Rio de Janeiro, não lembro uma vez que eu coloquei cobertor para ficar quentinho. Porque, tipo assim, aqui existe super calor, e entre super calor e calor, muito calor. Né? Mas lá em São Paulo,
É gostoso curtir um friozinho e ficar debaixo do cobertorzinho. Entre as fases de desenvolvimento, a gente precisa dar uma paradinha. Descansar um pouco, recuperar energia. Aí é uma coisa estratégica e boa, mas quando a gente quer ficar parado demais, existe uma dificuldade. Então, é necessário que a gente aprenda e entenda que a relação com as possibilidades é legal quando não cai na fantasia, e quando vira um conceito ativo. Para dar um exemplo nisso, eu vou citar a Mork. Alguém sabe aqui o que é a Mork? Antigos Mysticusque Ordo Rosae Crucis. É a antiga e mística ordem Rosa Cruz. Já fez um sinalzinho que a colega deve ser Sora. Você é Sora, não é, querida? Você é Sora? Você também é Sora? Claro que é. Não vem com essa historinha, não. Não vem com essa historinha. A gente sente o cheiro de longe, né? Então, o que acontece? Quando a Mork fala da imaginação ativa, que a gente sempre ouve falar muito, eu não vou falar aqui dessa técnica como a Mork traz, como a gente constrói, que outros autores construíram e trouxeram livros, como imaginar para atrair, até meio que a base do segredo. Ela diz assim, duas coisas são importantes. Primeiro, de que as leis algo que você esteja querendo esteja de acordo com as leis universais. Segundo, você não pode ficar só na imaginação. Você tem que pensar as estratégias, ir atrás dos recursos, você tem que colocar a mão na massa. Aí a imaginação ativa pode ser um recurso legal para você atrair as coisas que vão trair energias, trair condições. O guia está falando uma terceira coisa. É necessário você cuidar das suas imaturidades. Porque senão isso aqui vai boicotar todo o processo de atrair as possibilidades da mudança. Ele continua essa reflexão falando assim, será que nós estamos conscientes de quanta motivação negativa nós temos impedindo as novas perspectivas e as novas possibilidades? Então vem a pergunta assim, eu preciso entender o que é motivação negativa. Ele nos convida a perceber que a gente está falando de possibilidades. Eu acredito nas possibilidades. Eu brinco com a Eva nesse sentido, eu sou muito malvado, mas é verdade, existem possibilidades que eu fico sacaneando ela. Vocês já perceberam quantas possibilidades a gente acredita de coisas negativas em relação a gente? Quer ver um exemplo? Coisas que eu temo. O temer só existe porque uma parte acredita. Quando o temer é contínuo, só existe porque tem uma parte lá que acredita. De ser morador de rua. Morador de rua. De não conseguir ser capaz de ter um desempenho profissional que me dê condições de sobreviver ao mercado. Vocês acham que isso não é acreditar nas possibilidades? Ter medo de acontecer? Estar numa guerra de evitar aquilo que eu tenho medo de acontecer, mas não a prudência, mas quando isso já vira um comportamento compulsivo? Quando eu uso as minhas forças para me defender daquilo que eu tenho medo? Mas não aquela defesa, novamente cai na prudência, mas a defesa que vira exagero? Tudo isso, o que tem de fundo disso é assim, eu estou colapsando forças. Lembra que o colapso, a relação de onda e partícula, ela é onda até que algo observe, e aí os teóricos perceberam, aí ela tem uma relação como partícula. Eu estou colapsando possibilidades. Eu estou favorecendo para que coisas que eu tema, e que eu, como o guia falou, já vou passar, doutora Eva, para você, que eu emprego minhas energias psíquicas para me defender dessas experiências negativas, sejam elas reais ou imaginativas, não importa, eu estou patrocinando possibilidades. Eva. Eu queria dar um meu exemplo também, que é interessante, que é muito comum em mim, era mais antigamente, né, também trabalhando nesse sentido,
pensar que de repente poderia acontecer de dar errado, de repente alguém não fazer alguma coisa que eu tinha combinado, ou de repente eu não. Para já ir, muita coisa que acontece muito em pessoas do tipo 6, né? Mas que acontecia isso também. Para já ir pensando como que eu ia falar, o que eu ia fazer, para reverter aquela situação. E aí eu me dei conta de quanto, através desse mecanismo, eu ia criando realidades que eram exatamente opostas ao que eu desejava. Então eu comecei a trabalhar como isso por pouco tempo. Sendo que eu comecei a fazer terapia 10 anos atrás. E eu sou terapeuta. Mas você é espírito há mais tempo que isso. Sim. E a gente traz muitas coisas construídas, né? Então, assim, eu comecei a me dar conta disso, então quando eu comecei a ficar mais atenta, assim, quando eu começo a me pegar nisso, peraí, vamos lá, é isso que você quer? Não, então, vamos pensar no que você deseja. E eu começo... Então, é um trabalho, assim, de atenção, né? Observação, atenção e um novo padrão de pensamento. Comecei a perceber que, através do meu antigo padrão de pensamento, eu acabava valorizando o mal. As forças do mal que acabavam gerando aquilo que era exatamente o oposto do que. Como você é tipo 2, você não pode falar forças do mal. Forças do mal falo eu. Vocês têm que falar assim, as forças da ignorânciazinha, porque tipo 2 tudo é inho, né? É pratinho, é colherzinha. Assim, que eu fingi que eu tava com raiva dela, ela falou assim, mãe, tipo, eu não consigo ter raiva de você. Mas aí, em contrapartida, ela estava brincando com o filho e falando assim, um animal raivoso. O filho falou, corujinha, sou eu, né? Como eles me chamam. Corujinha falou, não, um animal, Bernardo, um animal, né? Dentro disso que você está falando, que a Eva falou também, né, que ela já vai pensando e aí começava a agir já de uma forma negativa. Por exemplo, eu tenho tanto medo de alguma coisa que eu não faço mais nada em direção ao que eu quero. Uhum. Por exemplo, eu queria, muito tempo atrás, antes de entrar na faculdade, a vida inteira eu quis ser juíza. Aí eu comecei, fiz direito, tudo, e eu era super idealista. Bom, devido ao pânico, enfim, de que, sabe, se lá Deus escolhe onde a gente vai descobrir, eu não estudo mais. Eu passo longe. Longe. E aí eu cheguei num ponto de parar de estudar completamente. E eu gosto muito de estudar, sempre estudei muito. E aí, ou seja, né, o seu medo, ele tem um momento que ele te paralisa de uma forma que não só você vai criar essas coisas, né, como a Eva, de uma forma muito mais rápida. Não, você simplesmente faz tudo ao contrário do que seria o teu desejo. Vocês já perceberam que... Não, medo acho que é pouco, né? Deve ser um medo de falhar completo, absoluto. E olha que interessante. Um dos princípios... Quando você pensa em formas pensamentos, um dos princípios que... Formas pensamentos... Vamos contextualizar isso, né? Todo sentimento, todo pensamento... Tem 2 princípios que a teosofia coloca. Ela cria uma onda energética vibratória. O outro é que disso se forma também uma forma energética que reflete aquele pensamento e aquele sentimento. Alexandre, você está querendo falar que tudo o que eu penso e sinto, e também, que a gente também constrói em cima do próprio instinto e dos desejos também, isso pode criar vibrações e uma forminha específica vibratória? Então, cara, quem tem evidência vê tipo um zoológico ao meu redor, mais ou menos. Algumas formas se desfazem automaticamente. Outras duram horas, anos e até séculos. Olha que interessante. O que dá força para a construção dessa forma pensamento? Pensamento e uma outra coisa, sentimento. Vontade, né? A vontade que a gente pode englobar emoção, sentimento e tudo mais, isso, quando eu tenho medo, tem muito pensamento e muito sentimento. Você imagina? Então eu não vou sentir medo, não, porque é diferente, olha que é diferente. Vamos lá, olha, vamos voltar para aquele exemplo. Quando eu tenho uma emoção e eu faço assim, eu sou aquilo.
Quando eu tenho uma emoção e eu tô assim, eu tô observando, tô me relacionando com ela. Aqui o processo é diferente. Aqui esse processo não tem força o suficiente, enquanto eu fizer a manutenção desse processo de dialogar, para que isso crie consequências que sejam mais danosas à minha vida. Olha que pergunta interessante que Kardec faz para os espíritos. Se a pessoa está trabalhando algo que ela não consegue superar, ela ainda passa pelas consequências negativas disso? A espiritualidade responde, não. Quando a pessoa está trabalhando algo que ainda não conseguiu superar, ela não passa pelas consequências negativas. Agora vamos entender o que são essas consequências negativas, né? E vamos entender o que é esse trabalho. A espiritualidade mais ou menos está falando assim, quando você consegue construir um nível de consciência das coisas que estão dentro de você, porque se ainda está afetando e criando consequências negativas, é porque tem áreas, partes minhas que eu ainda não conscientizei. E inconscientes, elas estão atuando no meu campo energético, no meu comportamento, na minha emoção. Mas na medida que eu tomo consciência, isso não se transforma da noite para noite. Da noite para noite é porque eu gosto muito da noite para o dia. Mas toda essa força se tornou consciente agora. E aí, consciente, o que acontece? Uma força, quando ela está inconscientizada, ela está cheia de energia psíquica, e essa energia psíquica dá uma certa autonomia para ela. Então eu consigo, a gente volta para aquilo que o guia está falando, eu consigo administrar na medida do meu nível de consciência em relação àquela força. Então, se tem uma força emocional que eu já me conscientizei X, nesse X eu consigo administrar e cuidar, e as consequências negativas nesse X já não me afetam mais. Mas no Y que está inconscientizado, esse Y me toma, me interfere, me boicota, cria a realidade em torno de mim. Natural, porque vamos imaginar que qualquer força imatura que esteja dentro de nós é como um iceberg. Isso não foi construído da noite por dia. Ciclo, 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 ciclo. Como é que eu vou me conscientizar dela? Também de forma cíclica, 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 cíclica. É como vir da cebola de fora para dentro, para ver o que está na raiz. E aí, o que acontece com o ser? Nesse processo que a gente vai buscando descascar as nossas cebolas, nós vamos percebendo o quanto que aquela cebola que a gente construiu em algum momento da nossa trajetória evolutiva, o quanto que isso afeta a nossa plenitude. Nós não apenas vamos construindo a cebola, a gente vai mudando um valor interno, uma percepção interna, que em algum momento da nossa história espiritual a gente valorizou aquele tipo de emoção, a gente valorizou aquele tipo de comportamento, a gente valorizou aquele tipo de reação. Isso vai mudando, porque a gente vai percebendo, puxa, olha, isso não é legal, como eu gostaria de ter aqui nesse lugar, como eu gostaria de ter esse tipo de sentimento. Então, quando eu consegui me conscientizar e trabalhar, eu não só trabalhei aquela parte, eu mudei as minhas crenças em relação àquilo. Eu nunca mais vou querer ter aquilo. Quando você conquistar o equilíbrio que você quer naquela área, espiritualmente falando, essas emoções que nos afetam foram construídas por nós. Foi construída porque a gente estava apegado em determinada perspectiva, essa perspectiva nos fez valorizar determinadas coisas. Você hoje percebe as consequências disso na sua vida. Então você está trabalhando. Quando você conseguir se conscientizar e trabalhar isso, às vezes antes disso, você vem com uma chavinha que é virada, que fala assim, eu nunca mais quero viver isso de novo. Eu conquistei esse sentimento de segurança, eu conquistei esse sentimento de superar minha solidão, eu conquistei esse sentimento de aprender a administrar minha agressividade, tudo que ela me trouxe de consequência, eu construí essa compulsão que me fez perder tudo, família, emprego, me fez perder a saúde, me fez desencarnar, me fez reencarnar num corpo, onde eu, naquele corpo, fui convidado pela natureza a aprender a valorizar aquilo que eu desvalorizei. Quando eu me conscientizo o trabalho, eu nunca mais quero voltar naquele ponto. Então o trabalho está completo.
O ser naquele ponto, especificamente naquele ponto que nós todos construímos certo nível de ilusão, certo nível de destrutividade, quando a gente regula aquela força, e esse é o verdadeiro sentido de reparação que a espiritualidade traz. A gente, 4 minutos, né, Eva? A gente tem muita percepção que reparação é só tipo assim, eu vou reencarnar pobre porque eu abusei do dinheiro, então eu vou viver a pobreza para poder reparar. Não, 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 não. Tudo isso tem um objetivo maior, que é o ser se conscientizar das suas imaturidades, trabalhá-las, regulá-las e construir crenças diferentes a respeito do uso dessas forças que ele abusou. Pessoas tímidas, por exemplo, não sabem muitas vezes como no seu passado elas esteve ancoradas em forças de muita autonomia, de muita dependência e independência, na verdade, abusando dessas forças, prejudicando vidas. Em determinado momento da sua história espiritual, quando ela criou algumas clareiras e olhou para trás e viu a quantidade de coisas que ela foi destruindo na sua passagem pelo excesso de confiança de si mesmo e pelas crenças que ele criou de como o mundo tem que girar em torno dele e não ele cuidar de si, mas em integração com o mundo, às vezes uma das maneiras de fugir é culpa. Que quando o universo, a gente vai se desculpando, vai criando razões para manter as imaturidades, os desequilíbrios, a gente vai. Tem uma hora que o universo fecha o cerco. Aí a gente se defronta conosco mesmo. A gente se assusta tanto de ver o bolo de cocô, desculpa falar cocô, de cocô que a gente construiu para a gente mesmo, que às vezes a gente foge agora vindo para dentro, cai na culpa. Aí Joana de Ângeles fala, às vezes na base de timidez, tem comportamentos de autonomia que estão associados a sentimentos de culpa. Então, naquelas áreas específicas, por exemplo, o relacionamento, em que às vezes o cara abusou de várias mulheres, destruiu várias famílias, etc., ele tem uma timidez. É a culpa que está associada àquele impulso. Nem sempre o tímido é uma pessoa que não tem habilidades de se relacionar. Às vezes o tímido é aquele que traz a culpa associado à habilidade de relacionar, que ele abusou e destruiu muitos sentimentos, e quando ele percebeu, ele fugiu para a culpa. Ele precisava fugir para a culpa? Não. Mas no nível de maturidade que ele estava, ele interpretou dessa maneira. Isso faz parte também da experiência. Porque nesse processo ele vai construindo percepções do que é saudável, do que é imaturo, em determinado momento ele vai construir uma sabedoria melhor, o que dá certo, o que prejudica mais a situação, e aí ele constrói uma sabedoria de vida. Então, quando a gente vai lá no centro de Umbanda e vê aqueles pais velhos que estão falando tranquilo, que parece que tem uma experiência milenar, meus queridos, esse espírito, ele rodou a baiana pelas reencarnações para trazer aquela experiência de vida, aquela sabedoria. A gente encerra então hoje aqui, nós vamos continuar na primeira aula de maio, essa reflexão, que tem bastante coisa para poder trazer sobre a questão de dependência emocional e a relação com as possibilidades na construção das nossas forças criativas. Já que a doutora Eva está mais desdobrada do que na matéria, eu vou pedir para que ela, em conexão com os espíritos já quase totalmente no plano astral, ela faça a nossa prece de encerramento.